boa noite a todos. Estamos online aqui no estudo na Casa Espírita de Rio Paranaíba. Meu nome é Letícia Miura, sou tarefeira aqui da Casa do Centro Espírita daqui da cidade de São Gotardo. Uma boa noite, Cassiano, te agradeço pelo convite. Boa noite, meu amigo José Melo, aqui da nossa cidade, amigo querido. Bom que você está aí assistindo. Boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Então, essa noite, os espíritos possam nos entender, nos incluir no estudo dessa noite, e que essas palavras possam ser pequenas, mas que sejam importantes para alguns de nós, para todos nós. É muita honra estar aqui com os meus irmãos. Transmitindo a palavra de Deus, pessoas assim. O tema dessa noite, nós vamos ver hoje, tem a ver com uma série de coisas que nós estamos vivendo hoje. E é importante a gente estar relembrando, A gente, nós estamos distantes socialmente, estamos fora da sede dos nossos centros espíritas, mas é importante estarmos conectados com o alto, conectados com os espíritos. Então, vamos começar o estudo dessa noite, fazendo uma prece. Vamos elevar os nossos padrões superiores, nos conectando ao Pai, aos espíritos amigos, a nos intuírem nos estudos dessa noite. Que essa energia do bem, essa vibração de luz, possa penetrar nos lares de todos aqui presentes, conectados nessa live, elevando essa energia de luz, trazendo pausamentos, inspirando oxigênio, colocamos também que as divinas bênçãos dessa noite se estendam a todos aqueles que dela precisarem, aos enfermos, aos desalentos, aos desafiliados, que eles possam ser canalizados pelos espíritos de luz, que eles possam ser amparados, guiados, para que possamos viver a mais plenitude possível. Então, pessoal, com muita alegria que eu escolhi um tema para essa noite. É um tema que não é novidade, mas que é importante a gente estar sempre relembrando, que é a eficácia da prece. Por quê eu estou falando isso? Nós estamos vivendo uma época que tem sido de muitas turbulências, e eu particularmente tenho sentido mais dificuldade de me conectar com o alto devido a tantas situações. E essas lives, esses encontros que a gente tem virtual, nos ajudam a nos conectar com as energias do mais alto. Eu peço desculpas se às vezes o meu áudio está um pouco baixo, eu estou falando do celular, mas conto com o esforço de todos, tá certo? Então, como a gente está um pouco distante do centro espírita fisicamente, às vezes fica mais difícil de manter uma sintonia positiva. Mas é importante que nós tenhamos um esforço ainda maior. Mas, diferente de muitos outros estudos, hoje o que eu vim falar é a respeito da outra parte da oração. A gente sabe que é importante a gente fazer as nossas preces,
Nós sabemos que é importante nos conectarmos ao alto, mas a gente precisa pensar de que forma nós temos feito as nossas preces. E se nós temos feito as nossas preces de maneira correta, né? Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, no capítulo 27 da eficácia da prece, está escrito o seguinte: o que quer que seja pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E aí muitas vezes a gente fica pensando que basta apenas pedir que os nossos pedidos serão atendidos, mas às vezes desconhecemos como isso acontece do plano espiritual. Então é importante a gente considerar que nós estamos sempre amparados pelos bons espíritos. À medida que a gente reencarna, vem conosco um espírito designado a nos guiar, a nos intuir, a nos ajudar nos momentos mais difíceis. Só que muitas vezes nós não fazemos uso desses bons amigos, nós ignoramos. Nós ficamos envolvidos no plano material, nós esquecemos dessa questão do plano espiritual. E o que hoje eu vim trazer é um olhar do plano espiritual com relação à prece. Para tratar desse assunto, introduzir esse tema, né, a gente aqui na Casa Espírita Emmanuel, nós estamos fazendo o estudo do livro Missionários da Luz. E esse livro é um livro bastante interessante. No capítulo 11, em que fala sobre trabalhos intercessórios, André Luiz conta uma história muito interessante. Chega um determinado momento que os trabalhadores estão no plano espiritual e eles são abordados por duas senhoras que ainda estão encarnadas, mas que durante o sono, no momento em que se desprendem fisicamente, né, que quando nós estamos dormindo, o nosso espírito fica livre e ele vai às mais altas esferas do plano espiritual. Então, essas duas irmãs, no plano espiritual, durante o sono, vão pedir ajuda. Vão pedir ajuda a Alexandre, que é um instrutor de André Luiz, pedindo ajuda, né? Estava junto dele Esther, uma senhora, uma jovem senhora, que tinha acabado de ficar viúva, estava muito desolada, porque o seu marido havia sido assassinado, ela estava inconsolável, ela queria saber o porquê, porque o marido dela era um marido bom, era uma pessoa idônea, querida por todos. Quem que matou, querendo justiça, querendo saber quem são os criminosos. E nesse estado de desolação, um espírito amigo, né, amigo de Esther, leva Esther até Alexandre pedindo auxílio, pedindo intercessão, né? E como no plano espiritual, os espíritos são trabalhadores diversos, atendendo às vontades de Deus, assim como interferem no plano terreno, eles jamais recusam um pedido de ajuda. Esses espíritos, que hoje nós entendemos como os espíritos protetores, são espíritos trabalhadores da luz, são espíritos altamente benevolentes, altamente generosos, e jamais iriam recusar o pedido de ajuda de uma pessoa necessitada. Então, Alexandre acolhe Esther, ouve os seus lamentos. Ela relata: meu esposo Raul faleceu de um tiro no peito, estou desconsolada, eu queria ter notícias dele, queria saber como ele está, queria saber quem matou ele, porque meu coração está revolto, eu estou indignada, minha família está desolada, né? E como que acontece esse processo de atendimento? Como que acontece no plano espiritual? Como todo bom espírito, Alexandre escuta Esther, a consola e a certifica de que as suas preces serão atendidas. Vendo que Esther era uma boa mulher, porém ainda não evoluída, mas necessitada de um consolo. Então André Luiz, junto com Alexandre, vão buscar notícias de Raul, esse esposo de Esther. E aí a gente fica pensando, né? Porque aí ela vai e pergunta para Alexandre notícias, e Alexandre fala:
Muitas vezes as pessoas que estão no plano carnal, eles acreditam que nós temos poderes paranormais, poderes extrasensoriais. Não podemos saber de imediato as informações com relação a todos os espíritos ou a tudo que acontece no planeta. Onipotente é somente Deus. Então, com o decorrer do atendimento desse pedido de Esther, Alexandre foi ao encontro de Raul e descobriu que, na verdade, Raul ele não sofreu um homicídio. Raul ele se suicidou, né? Ou seja, era outro espírito também precisando de ajuda. De um lado Esther, desconsolada, de outro lado Raul, um espírito que se suicidou necessitado de ajuda. Então, nesse trabalho, Alexandre tem uma dupla tarefa: auxiliar Esther e auxiliar aquele espírito. Porém, o motivo que Raul se suicidou foi por inúmeros tormentos. Raul era amigo do primeiro esposo de Esther e se apaixonou por Esther. E deu um jeito de colocar veneno na bebida do primeiro esposo, do amigo dele. E após o desencarne desse amigo, ele se aproximou de Esther e se casou com ela. Só que ele passou toda uma vida atormentado por essa ideia. Aonde ele olhava, ele via um amigo. Se ele estava dentro do quarto, ele via o amigo. Se ele beijava Esther, ele via o amigo. Então, atormentado com um sentimento de culpa e talvez até, né, por espíritos assim, não muito positivos, ele acabou não suportando a dor moral e tirando a sua própria vida. Só que com tamanha vergonha ele simulou um assassinato. Então fica um impasse. Aí até André Luiz pergunta: nossa, mas então Raul não foi assassinado, ele não é vítima. Ele protagonizou a própria morte. Será que nós não devemos contar isso para Esther? Porque aí ela fica tranquila, ela não vai atrás dos criminosos e tudo mais. E Alexandre, na sua sabedoria suprema, ele coloca o seguinte: será que se a gente contar toda a realidade, isso vai auxiliar Esther no seu recomeço? O que será dos filhos dela? Que destino terão saberem que o pai é um suicida? Será que isso vai auxiliar? Então, Esther estava louca, querendo saber informações. O que eles resolvem? Resolvem promover o encontro entre Esther e Raul, porém, orientando Raul apenas a consolar a esposa, dizer que está bem, dizer para se evoluir, né? Que em breve ele ficará bem, porém ocultando a questão do suicídio. O que a gente pode ver dentro disso? Né? Os espíritos que atendem às preces, eles olham todas as partes e com sua sabedoria, com seu amor, eles decidem o que é mais benéfico. O que vai ser mais benéfico para a pessoa? Muitas vezes a gente faz pedidos, a gente faz preces, porque estamos em momentos de dificuldades, mas às vezes aquilo que pedimos não vai ser bom para nós. A gente tem apenas uma visão do que seja o agora. A gente não sabe o que vai ser o futuro, né? E os espíritos já benevolentes, os espíritos orientadores, eles já têm uma visão do todo. Então, eles entendem, interferem de modo a trazer o recurso que nos é necessário. Então, nesse caso de Esther, o recurso necessário para ela era ter boas notícias de Raul. Não precisava saber a verdade. A gente vive hoje uma época que a gente usa, né? Vamos ser verdadeiros, vamos falar tudo que a gente pensa, né? Só que falar tudo que a gente pensa pode não ser algo bom para o outro. Pode ser algo que vai impactar negativamente no destino daquela pessoa, né? Então a gente não tem que ser... a gente tem que ser verdadeiro no sentimento. Não em dizer tudo o que pensa, mas verdadeiro no sentimento, no amor. Então, nesse caso que eu estou trazendo, emblemando a situação, Esther encontra com Raul.
Raul a consola, dizendo que está bem, né? E a viúva fica tranquila. E ela ainda pergunta, mas Raul, o que aconteceu? Quem te matou? Nós queremos justiça, nós vamos pedir justiça e tal. E Raul diz, para que ela acredite na justiça divina, que Deus sabe tudo o que faz. Que não precisava que ela buscasse pela justiça, que ela mesma iria acontecer. Mas que ele estava bem, que ele estava ao lado dela, né? Que assim que possível poderia auxiliar a família. E olha só como às vezes a gente tem um sentimento mesquinho, né? O espírito está lá, foi socorrido, ela está inconsolável e ainda assim ela pedia ajuda. Raul, pelo amor de Deus, melhora logo, vem me ajudar protegendo a nossa família. Sendo que um espírito estava numa situação muito precária de doente ainda, né? E o que ele podia fazer naquele momento? Consolá-la. Enfim, né? É um capítulo muito bonito, mas assim, ilustrando. Nesse trabalho intercessório do plano espiritual, né, trouxe esse consolo para Esther, que queria notícia do amado, e trouxe assistência a Raul, um espírito endividado que em algum momento ele iria começando o seu trabalho de regeneração. Mas o plano espiritual ele é tão perfeito que não fica por aí. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um pedido e vou ser atendido somente naquele quesito. A espiritualidade ela faz um serviço completo e integral. Ele não olha somente aquilo que ela pediu, né? Alexandre olhou não somente aquilo, o desejo dela de ter notícias de Raul, mas promoveu também, deslocou uma outra trabalhadora do plano espiritual, auxiliá-la no reerguimento da sua vida, porque ela era uma pobre viúva, não tinha muitas despesas, estavam passando por dificuldades financeiras. Então, após esse encontro, né, esse espírito amigo foi acompanhar Esther no sentido de auxiliá-la a encontrar um trabalho. Sim, os espíritos nos ajudam no sentido do desemprego, porque é do interesse deles que nós vivamos bem. É do interesse deles que nós tenhamos alimento na mesa. E como que os espíritos atuam nesses casos? Nos intuindo, atraindo pessoas que possam nos oferecer um trabalho, atraindo recursos, né? Mas o reerguimento, o crescimento depende de nós. E para tal, para a gente ter a nossa prece atendida, nós precisamos ter merecimento. Nós precisamos ter principalmente boas intenções. Todos nós, em algum momento, hoje, ontem ou amanhã, passaremos por dificuldades. E talvez estejamos passando, né? São tempos muito difíceis, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão em sofrimento. E nós precisamos fazer uso desse recurso, que é a prece, para que nós possamos nos reerguer. Deus é supremo amor, é bondade infinita, e nos deu o recurso para superarmos qualquer adversidade. Nos deu a inteligência, nos deu a sabedoria, nos deu a saúde, para que nós possamos nos movimentar. Quando a gente faz uma prece, não é trago a nós uma solução mágica ou tudo resolvido, mas trago a nós ferramentas de transformação, mas cabe somente a nós a fazermos aquilo que é necessário. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, né, de Esther e Raul, a gente pode ver a interferência de vários espíritos trabalhadores. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco um anjo da guarda. Esse anjo, esse espírito, é um espírito amigo, mais elevado que nós, mais inteligente que nós e com mais sabedoria. Por quê? Né? Ele veio atendendo ao pedido de Deus, para que nós possamos progredir e para que nós cometamos menos erros possíveis.
Esse espírito, ele está com a gente desde que a gente nasce, em todos os momentos da nossa vida, até mesmo o nosso desencarne. E é um espírito que nós podemos contar com ele 24 horas. Basta pensar, basta mentalizar, né? Pedir o auxílio, o socorro, né? Como que eles nos ajudam? Com uma ideia, com uma intuição, com uma voz silenciosa no nosso coração, no nosso pensamento, como aquela voz assim, ligue para tal pessoa. Ou despertando um desejo em nós de ir em certos lugares, né? Então esses espíritos estão conosco o tempo todo. Mas além desses espíritos anjos da guarda, também estão à nossa disposição, colaborando para o nosso sucesso, né, nessa reencarnação, os espíritos protetores, que eles atuam num determinado momento. Como nesse caso de Esther e Raul, né, Alexandre e outros espíritos, são espíritos protetores que atuam numa determinada missão. Suponhamos que às vezes você esteja enfermo com alguma doença e você roga a Deus a intercessão. Poxa Deus, eu estou passando por uma situação de adoecimento, uma prova, peço forças, peço a sua intercessão pela cura, me guie de modo a encontrar uma solução, encontrar um bom médico, né, que os bons espíritos possam me amparar nesse momento difícil, mas eu estou disposto a suportar com resignação e tudo mais. Aí o que acontece, né? Os espíritos acolhem esse pedido e deslocam um anjo protetor a nos inspirar, a nos amparar, né? Nesse momento de cura. Então, é uma força-tarefa do plano espiritual a nos auxiliar. É um esforço 100% para que a gente dê certo nessa reencarnação. Mas tudo precisa de boa vontade, tudo precisa de uma contrapartida nossa, né? Não existe nada mágico, não existe nada que caia do céu, mas existem as ferramentas que a gente pode transformar as situações, né? Então, nesse caso de Esther, que foi um atendimento 100%, no final encerra com ela conseguindo um trabalho, né? Esse anjo protetor trouxe uma senhora que lhe ofereceu uma oportunidade de trabalho, e a partir dali ela pôde transformar a sua vida, um recomeço, né? Então, quando a gente faz uma prece, independente de qual seja, ela é acolhida no plano espiritual. E passa por eles também todas as outras nossas necessidades que às vezes a gente passa despercebido. Mas a gente pode pensar, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, e Ele sabe tudo o que eu passo, por que eu preciso pedir? Né? Deus está vendo o que eu estou passando, Ele vai mandar alguém. Só que Deus, e assim, né, e todos os espíritos benevolentes são altamente respeitosos com relação ao nosso livre-arbítrio. Ninguém entra na sua casa se você não abriu a sua porta, né? Então, para que a sua prece seja atendida, para que as bênçãos cheguem dentro da sua casa, é preciso que você abra as portas, é preciso que você queira, é preciso que você deseje. Ninguém pode entrar na sua casa violentamente e impor coisas. Da mesma forma, Deus não vai agir na sua vida dessa maneira, né? Impondo situações. Mas roga-te aos céus que os céus te ajudará. Então é muito importante nós sabermos como orarmos e sabermos enxergar como as nossas orações são atendidas. O que eu acho mais bonito do Espiritismo é que à medida que a gente estuda, à medida que a gente vai aprofundando os estudos dos evangelhos, mais a gente vai aumentando a nossa fé de uma maneira raciocinada. Há uns dias atrás eu estava assistindo um seriado no Netflix, inclusive recomendo para vocês, né? Um seriado de Maria Madalena, e lá passa uma história interessante de Jesus,
né, em que Jesus estava já peregrinando pela Judéia com seus apóstolos, e uma criança se perde nesse enredo. E a criança se esconde, né? E tá Jesus e tá os apóstolos todos procurando por essa criança. E os apóstolos perguntam para Jesus: mas Jesus, já está tarde, nós não vamos achar essa criança. O Senhor não é o Filho de Deus? O Senhor não tem todo o poder? Não poderia o Senhor, pelos seus poderes, descobrir onde está essa criança e aí a gente resolver essa situação e todo mundo ir para casa? Né? Como se diz. E aí Jesus diz: eu só posso encontrar aquele que quer ser encontrado. E essa criança não queria ser encontrada por Jesus. Então, da mesma forma, para a gente ser atendido, a gente tem que querer. Para a gente ser curado, a gente tem que querer sair de uma posição de adoecimento. Para a gente ter bênçãos no trabalho, a gente tem que querer sair de uma posição de desconforto para poder se esforçar e depois ter, né, os benefícios. Então, tudo existe uma contrapartida, né? E no plano espiritual, tudo se encadeia muito perfeitamente. Muitas vezes a gente conhece pessoas que ainda não são muito habituadas ao espiritismo, ou às vezes pessoas que estão chegando na doutrina agora. Às vezes a gente acredita assim, que aqueles que já partiram, os nossos entes espirituais, eles já se tornam num nível mais elevado. E é muito comum, principalmente aqui em Minas, né, na nossa cultura mineira, a gente fazer preces pedindo àqueles que já foram que nos auxiliem, né? Nossa, eu vou fazer uma prece para o meu avô, para ele me ajudar a passar aqui na prova do vestibular, né? E tudo mais, ele vai me auxiliar. Só que muitas vezes esses espíritos ainda não estão em condições de nos auxiliar. E aí, como é que acontece, Letícia? Minha prece fica em vão? Fica perdida? Né? A gente sabe que quando o espírito se desencarna, ele vai para o plano espiritual, às vezes leva um tempo para ele poder estar em condições de auxiliar, de ter um intercâmbio, de velar por nós, né? Mas então, como é que eu faço? Se eu faço uma prece para o meu avô que desencarnou e ele ainda não tem condições de me atender, vai ficar perdido? Jamais. Não existe erro no plano espiritual. Com certeza, essa prece ela é acolhida por um outro espírito em condições de atender, né? Eu acho que nós aqui do campo material, nós temos que aprender muito com o plano espiritual no sentido de eficiência, né? Não existe uma prece que não seja atendida. Todos os espíritos trabalhadores, eles atendem a Deus, eles servem a Deus. Então, todas as preces que a gente faz também são acolhidas por Deus. Mas então, por que às vezes as preces que eu faço não são atendidas? Aí fala aqui no Evangelho. O homem geralmente não vê senão o presente. O sofrimento é útil à felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deva conduzi-lo à cura. Então, às vezes, no processo da vida, das dificuldades, das provas que nós vamos vivendo, né, a gente está buscando, nós estamos orando e ainda está difícil, está doloroso, é porque ainda estamos a caminho, ainda estamos em processo de transformação. E aí ainda nos cabe pensar, poxa, em que ponto eu ainda não estou colaborando com a minha transformação espiritual? Será que eu estou sendo resistente? Será que eu estou sendo orgulhoso? Não, eu não quero perdoar. Não, eu não quero abrir mão desse ponto de vista. Não, eu estou certo. Se você está pensando que ainda está certo, pode saber que você está errado, né? Porque às vezes o sofrimento vem nos colocar numa posição de humildade. Uma posição de entender que o que prevalece na vida é a vontade divina e não a minha.
eu nessa vida sou um ser em transformação. Eu nessa vida sou o ser a ser lapidado. Então sou eu quem tenho que mudar e aceitar a lima da transformação. Nós não nascemos puros. Nós vamos nos purificando através das dificuldades. Então, continuando. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança e coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das ideias que serão sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Então, mesmo que a gente faça as preces, como cabe só a nós a transformação, também só cabe a nós o sucesso de uma adversidade. É tão bom, não é, gente? Às vezes a gente olha para o passado, a gente vê assim, quantos erros a gente já cometeu. Às vezes a gente olha assim, as pessoas que a gente já magoou. Mas é tão bom e tão reconfortante quando a gente consegue compreender que nós conseguimos perdoar aquela pessoa, que nós conseguimos superar aquela adversidade. E nesses méritos é 100% nosso. Tem a colaboração do plano espiritual, mas resolver, sair resoluto dessa questão, compete a nós. E voltando à questão dos espíritos, será que os espíritos podem nos causar algum mal? Né? A gente viu que os espíritos podem nos ajudar a sair da situação. Mas será, né, que os espíritos podem nos causar algum mal? A gente pode se perguntar nesse sentido, né? Então, no livro dos espíritos, quando a gente estuda, a gente compreende que quem mais pode nos prejudicar somos nós mesmos. Os espíritos, eles não atuam diretamente sobre a matéria, causando incidentes ou causando um acidente. Os espíritos não fazem com que você caia num buraco e quebre a perna. Não, quem caiu no buraco foi você, que estava desatento, que não prestou atenção, ou estava com um pensamento raivoso, né? A gente compreende através do estudo dos espíritos que toda a influência que os espíritos têm sobre nós é no nível mental, no nível de pensamento. Mas agir é sempre por conta nossa, né? Às vezes podemos estar desavisados, sintonizados com um pensamento que não é legal, ou tomados pelo ódio, pela cólera, a gente fica enceguecidos e agimos de maneira equivocada. Mas sempre, no final, são as nossas ações. E também somos nós quem permitimos essas influências espirituais. Então, a gente pode pensar, né? Então, os espíritos não podem causar o acidente. Se tal pessoa, né, tinha que desencarnar através de um acidente de carro, isso aconteceu por influência dos espíritos, né? Aqui no livro dos espíritos eles vêm dizer que não. Se estava predestinado, né, que ele fosse desencarnar daquela maneira, ele teve uma intuição de que aquele seria o momento. Trazemos em nós alguns pressentimentos com relação às coisas que vamos passar nessa vida. Não sei se é de conhecimento de todos, mas quando nós reencarnamos, nós traçamos um plano reencarnatório das provas que vamos passar, né? A prova da família, a prova da riqueza ou da pobreza, a prova da doença, e às vezes nós trazemos isso já marcado dentro do nosso espírito. E quando vai chegando próximo dessas provas, vem um pressentimento, vem um sentimento de que algo vai acontecer. O que isso nos sinaliza? Né? Nos sinaliza que são algumas coisas, já estão, algumas provas nós escolhemos para nós passarmos. Né? Às vezes a gente precisa passar por uma prova de uma doença para nos transformar moralmente. E a gente tem aquela impressão, um pressentimento de que algo vai acontecer, mas também os espíritos nos dizem que junto com esse pressentimento
vem conosco uma intuição de como agirmos, de como solucionarmos. Então, Deus traz a transformação, mas traz os meios. Deus traz as barreiras, mas também traz as ferramentas, né? E aí a nossa contrapartida é a força de vontade de superar tudo isso, né? A gente às vezes pode pensar, mas plano reencarnatório, então não tem nada que eu possa fazer, porque já está tudo planejado, né? Então é só deixar as coisas acontecerem. Não é bem assim. Existe o livre-arbítrio e existe também uma maleabilidade da vida. À medida que, digamos que sejamos espíritos assim, nota 10, né? Espíritos comprometidos, espíritos que não têm orgulho, espíritos que não são rígidos, suponhamos que sejamos esses espíritos. Estamos seguindo a nossa trajetória, cumprindo com as provas que a gente se propôs. Ocorre uma alteração do plano, né? Não é uma meta fixa, é uma meta variável. À medida que a gente vai evoluindo, as coisas vão se transformando e os espíritos que nos acompanham vão vendo, olha lá, né? O Cassiano do Centro Espírita Rio Paranaíba está se desenvolvendo muito bem na sua tarefa, né, como servo de Jesus, está progredindo nas suas adversidades, né? Está indo além das metas esperadas, então vai sofrer uma alteração ali, o plano dele, né? Já que ele está trabalhando muito, vamos dar mais trabalho para ele, né, Cassiano? Então acontece sim, não tem nada fixo, não tem nada definido, mas existem algumas coisas que a gente precisa passar. E para tudo, minha gente, a gente tem que ter aceitação e, sobretudo, confiança no Pai. Sobretudo, confiança de que atende a um propósito elevado, sempre para o melhor, sempre para a felicidade, sempre para o crescimento. Então, tudo que nos acontece só vem para o bem, depende da forma como nós nos reagirmos. Letícia, mas eu estou passando por um câncer visceral, eu vou morrer. O máximo que vai acontecer é você desencarnar. Se isso for do seu momento, você vai estar cumprindo o seu objetivo e está retornando um espírito iluminado, né? Cumprindo o seu objetivo. Mas mais difícil, gente, é ficar como está. Sabemos que nós não retrocedemos, mas também ficar estacionados no nosso plano, né, no nosso desenvolvimento espiritual, isso é muito complicado, né? Então a gente precisa ter bastante consciência enquanto estamos aqui, não importa o que estejamos passando, isso vai ser para o nosso bem, vai ser para o nosso aprimoramento. Quanto mais nós soubermos aproveitar, mais cresceremos e, sobretudo, nunca estamos sozinhos. Sobretudo, a bondade divina nos alcança sempre. Sobretudo, a misericórdia divina nos alcança em qualquer lugar. A bondade divina é melhor que o Wi-Fi. É um Wi-Fi mundial. Não importa onde você esteja, numa prisão, debaixo do mar, onde não pega celular, tenha certeza que onde quer que você esteja, a bondade divina te alcança através dos bons espíritos. Basta acessar pela nossa prece. E os espíritos nos pedem, por favor, né? Os espíritos, não receieis em nos buscar com suas perguntas. Não tenha receio de pedir ajuda, pelo contrário, a gente está sempre disposto a ajudar a todos vocês. Então, à medida que a gente vai estreitando esses laços com esses espíritos, a gente vai... será que eu estou doido, né? Conversando com o espírito? E será que eles me respondem? Como que é que funciona isso, Letícia? Não, nós pensamos, lançamos a nossa prece no espaço, e isso se desdobra e retorna para nós através de recursos, através de pessoas. Às vezes você precisa tanto de uma solução,
Alguém vem e comenta com você. Às vezes alguém te manda uma mensagem. Às vezes você vê uma notícia que te inspira numa solução. É assim que o universo nos responde. Não vem através de sonho, não vem uma materialização. São sinais sutis do universo. E a gente vai percebendo, à medida que a gente vai fazendo uso da prece, a gente vai percebendo um tanto que a vida é maravilhosa. Tanto que tudo é perfeito encadeamento de situações. E que a gente tem que ter sempre um bom propósito de estar agindo no bem. Para ser no bem, sempre tem um amparo dos bons espíritos. E aí a gente, voltando nessa questão da prece, e considerando também, né, a situação que nós estamos vivendo de muitas intempéries, muitas mudanças, precisamos confiar sempre que, independente do que seja, tudo virá para o melhor nosso e da nossa toda a humanidade. Ainda considerando a questão da prece, mesmo que ela não seja atendida do jeito que a gente quer, mas que chegue para nós tudo aquilo que nós necessitarmos, né? Que seja para o bem. E mais ainda, meus irmãos, vamos orar uns pelos outros. Quando oramos pelos outros, a prece ela ainda tem um valor ainda mais especial. Então, no dia de hoje, vamos trazer na nossa mente, às vezes, alguém que precisa, às vezes, alguém que esteja necessitado de um amparo, ou alguém que esteja necessitado do seu perdão, ou aquela pessoa difícil com quem você tem se relacionado e que tem sido tão difícil. Vamos orar por ela. Vamos pedir a Deus, né, que interceda pela felicidade dessa pessoa e, por consequente, a nossa felicidade, né? Quando oramos para o outro, tem um valor ainda maior, um desejo sincero pelo bem do próximo. E isso nos aproxima de Jesus. Isso nos aproxima do verdadeiro amor que é a fraternidade. Estamos aqui para evoluir, sim. Estamos aqui, sobretudo, para amarmos uns aos outros e apoiarmos uns aos outros. Então, deste modo, quero encerrar esse breve estudo, essa breve reflexão, convidando a todos vocês, nessa prece coletiva, que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, com os corações abertos, certos da bondade do Pai, confiantes no socorro divino, sentindo a presença amiga dos devotados servos de Jesus, guiados pelas mãos, envolvidos por esse sentimento sublime e fraternal, que possa adentrar as portas dos nossos corações, essa sublime luz calorosa nos envolver, vinda do mais alto e mais puro amor. Ó Pai, vós que nunca nos abandonastes, ouve as nossas súplicas, os nossos desejos mais sinceros. Amparai-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades. Indui-nos na solução adequada. E nesse momento, ó Pai, imbuídos desse amor fraternal, que essa energia possa envolver essa pessoa querida, esse irmão que se encontra doente da alma e tão necessitado de Ti, ó Pai. Esse irmão que ainda desconhece o vosso carinho e o vosso amor. Que as vossas bênçãos possam alcançar a todos nós, a nossa humanidade, neste dia em
em que comemoramos a independência do nosso país, que possa jorrar sobre as nossas cabeças, sobre a nossa nação, as suas divinas bênçãos, que apesar das iniquidades, faça resplandecer a vossa luz, a vossa bênção e os vossos desígnios. Pai, guia-nos pela mão, ampara-nos, a fim de que possamos alcançar até vós. Que assim seja. Queridos irmãos, quero agradecer a todos que assistiram nessa noite. Quero agradecer ao irmão Cassiano pelo convite, que nós possamos estar juntos em todos os momentos, no trabalho fraterno, elevando os nossos pensamentos. Que vocês possam também ser bem-vindos à nossa Casa Espírita Emmanuel, aqui na nossa cidade de São Gotardo. Foi um grande prazer estar com todos vocês nessa noite. Espero que as minhas palavras possam ter tido uma pequena validade. Foi com muita sinceridade que lhes falei essa noite. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.